assunto agora é inteligência artificial e inovação, Lud. Eu li um artigo, eu trouxe esse tema porque eu li uma entrevista na revista, gente, ainda tenho revista para ler, tá? Ainda tô lendo revista. Na revista do Conselho Regional de Medicina, do CREMESP, né? Com uma pessoa, com um médico cardiologista, e ele é um cara super inovador, autor de vários livros sobre tecnologia e medicina. Uhum. E ele chama Eric Topol. Ele escreveu um livro chamado Medicina Profunda, como a inteligência artificial pode rehumanizar os cuidados com a saúde. E esse artigo, Lud, me botou pra pensar. Tá bom. Me botou pra pensar por quê, né? A medicina é uma das áreas mais impactadas pela tecnologia, pela inovação. Tipo, tudo que sai primeiro, a gente sabe que vai ter esse impacto, né? A inovação é ligada muito com a área da saúde, porém, os profissionais, às vezes, tendem a ser um pouco conservadores e resistentes à mudança. Sim. Não sou eu que estou falando Sim, isso, sim. foi o Eric Topol que falou isso, que as pessoas, às vezes, que trabalham na área da saúde, elas estão presas a alguns modelos do passado e elas estão resistentes a entender como novas tecnologias, elas demoram a entrar em contato ou adotar essas novas tecnologias no seu cotidiano. Porque é uma área que é muito regulamentada, né, Flávia? E é natural que áreas assim passem por esse processo, né? A gente tá vendo isso acontecer, por exemplo, com a questão das canetas emagrecedoras, né? Que elas começaram lá atrás como remédios para diabetes, né? E agora elas são vistas como uma solução para emagrecimento, mas ainda existe muito ceticismo, porque não tem pesquisas, não tem fatos que comprovem o que essa inovação vai trazer para o futuro. Mas traz resultado, todo mundo sabe a curto prazo, ninguém está entendendo os efeitos a longo prazo, a né? longo prazo, falam aí até de corte de efeito de anticoncepcional, né? Tem bebês nascendo porque a mãe estava usando anticoncepcional, passa a usar esses remédios e aí acaba engravidando. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre como é que a inteligência artificial pode impactar aí, tá mudando a relação entre pacientes e médicos. A gente sabe, né, que existe, né, o que a gente chama aí de Dr. Google, né? Você pode procurar lá e chegar mais empoderado e chegar mais informado para conversar com o seu médico. E essa é só uma das coisas que a gente precisa ter um certo ceticismo, né? Porque hoje, quando você busca algo no Google, os resultados que vêm primeiro são as informações coletadas pela inteligência artificial. Sim. E isso precisa de muito, muito, muito senso crítico, né? Mas eu vou trazer um outro ponto aqui, né, Flávia? Acho que eu já te contei essa história, mas quando eu tive câncer em 2011, foi o Google que me contou que poderia ser câncer. Eu jamais, sem fator de risco nenhum, isso teria passado pela minha cabeça. Ele te provoca um questionamento para você levar esse questionamento pro médico, né? Mas ele não te dá uma verdade absoluta, não, né? Exatamente. Só que, como o Google alugou um triplex na minha cabeça, porque a minha biópsia não deu câncer, né? A minha biópsia foi meio inconclusiva. Então, assim, tipo, tinha aquela coisa, eu falei, caraca, eu preciso fechar esse diagnóstico. Porque é isso, o médico também não sabe tudo, né? Não, e assim, né, é a coisa do tratamento humanizado. Tem médico que vai pegar e falar e conversar e discutir com você e te ouvir e aprofundar. Tem médico que vai falar, não, a sua biópsia não deu nada e é isso. É bem aí que eu queria chegar, que é a tese do Eric Topol, Lud, que é que a inteligência artificial pode rehumanizar essa relação. Por quê? Porque ela vai tirar o médico das atividades administrativas e sacais que ele tem que fazer. Tipo, ele diz que o médico hoje pratica medicina de teclado. Que ele fica lá ouvindo o que a pessoa tá falando, digitando coisas e colocando aquele input, né, num cadastro. E aí ele tá dizendo que que a IA vai ajudar o médico a se libertar do teclado, porque ele vai ter mais tempo para se dedicar para, de fato, ouvir o paciente. Olha que interessante. Não, super legal. E assim, eu vou pegar aqui com uma pessoa que não é super expert de IA, mas a gente usa IA no dia a dia, né? Eu lembro que, acho que na segunda ou terceira consulta com o médico que me operou, em 2011, Dr. Luiz Paulo Kowalski, muso, maravilhoso, liderança, referência, incrível.
Eu sou bem curiosa, né, Flávia? Você sabe. Então, ao invés de só chegar, né, pra ele falar, tem uma biópsia inconclusiva, papapá, eu tava meio inconformada de eu ter tido um tipo de câncer raro que não tinha fator de risco se aplicado ao meu histórico, né? E aí eu fui pro Google pesquisar em fórum de paciente em inglês, etc. E eu achei um raio de um estudo científico super, assim, teve que fuçar mesmo, assim. 50 páginas, eu imprimi o raio do estudo científico e cheguei na mesinha dele com o estudo. Ele deve estar falando, o que essa menina tá querendo? Imagina, né? hoje em tempos de IA, né? Exatamente onde eu queria chegar. Eu fiquei pensando nisso, pensando assim, eu teria baixado esse estudo científico, jogado no notebook LM, gerado um podcast pra mim mesma ouvir, cruzado com outros 10 estudos científicos, e eu teria chegado ainda, falei assim, vamos ouvir esse podcast junto aqui, só pra gente entender. É interessante porque, assim, o que a IA pode fazer, a gente nem sabe ainda o que ela pode fazer pela saúde e pela medicina. Mas, claro, a gente não pode tomar todo mundo pela nossa régua, né? Nem todo mundo tem a mesma habilidade, né? Com essas ferramentas que nem as pessoas mais jovens, ou enfim, pessoas que trabalham com isso têm. Mas a IA vai conseguir ajudar os médicos a cruzar informações que, às vezes, eles não estão vendo, eles não conhecem, não estão enxergando, a digitalizar dados. Então, esses trabalhos braçais, né, pode ajudar hospitais. Então, não é só a informação, né? A IA pode organizar dado, digitalizar dado, armazenar resultados de exames e traçar uma lógica daquilo ao longo do tempo, que às vezes talvez esteja difícil para você enxergar, para o profissional enxergar de uma forma mais abstrata, e a IA vai proporcionar isso, né? Tem um case bem interessante que eu li nessa revista também, que é que no Hospital AC Camargo de São Paulo, tem chatbots que ficam em contato constante com os pacientes, monitorando, perguntando dos pacientes oncológicos depois da alta, né? Legal. Então é tipo uma manutenção. Só que isso não substitui o contato com o médico, é uma coisa complementar. Sim, total. Então a IA tá aí pra ser algo a mais. Alivia, porque a vida do médico lidando com o paciente, né, no WhatsApp é inferno, né, gente? Tipo, nossa, com certeza, né? com certeza. Então isso dá deve até ser um dos indicadores deles, né? Gente, esse é um tema muito que dava pra gente ficar aqui fazendo um podcast inteiro sobre ele, mas os nossos quadros de saúde, a gente tenta trazer essa discussão sobre inovação, sobre bem-estar, sobre prevenção, por quê? Para sermos seres humanos funcionais, felizes e navegarmos aqui nesse mundo, a gente precisa de tudo isso, né? De saúde. E é por isso que o Grupo Transmontano tá aqui apoiando as iniciativas do Juice Hub e do Juice Santos. Exatamente. O mais importante é se cuidar, usar as ferramentas aí para aumentar, para melhorar as perguntas, né? Eu acho que esse é um ponto. Chega lá no teu médico que você agendou lá no Plano de Saúde Transmontano, já muito mais preparado do que você chegar lá quietinho, super pacífico na consulta, né, gente?